Hello, trilheiros e trilheiras, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui começando no canal e mais uma vez aqui com o Rueber, que já é colaborador aqui desse canal, né, Rueber? Muito boa tarde, boa noite e bom dia a todos, né? Não sei qual tempo que essa pessoa vai assistir esse vídeo, mas é muito bom estar aqui. É até uma alegria, né? De poder gravar esses vídeos e tudo mais e falar do que a gente gosta, né? E em meio dessa quarentena. É verdade, é verdade. Teremos muitos vídeos aqui com ele. Ele prometeu vídeo até de GameCube aqui pra gente, hein? O último vídeo que nós gravamos aqui. Irei trazer ainda, hein? Irei trazer. Muito bem. E hoje, gente, a gente vai falar sobre um assunto que é meio delicado até, né, da gente falar, mas é algo que a gente tem que falar. É importante, é nosso dever moral, cívico, social, falar sobre isso, que é sobre o racismo. E vocês já devem ter visto várias notícias aí circulando pelas últimas semanas, inclusive na própria indústria, né, do cinema, das séries, tem tido algumas denúncias aí de artistas Sim. se envolvendo nesse tipo de comportamento. Tivemos o Glee, né, que está falando da Lea Michele esses últimos tempos, né, sobre denúncias, sobre atitudes racistas e tudo mais. Uhum. E eu acho que quando pessoas influentes acabam vindo à tona com esse assunto, o assunto passa a ser falado, né? É um assunto que Sim. deveria ser falado sempre, mas nós estamos aproveitando aqui essa oportunidade que está todo mundo comentando sobre isso para a gente trazer também isso à tona. E hoje nós preparamos para vocês um top 5 de alguns filmes que nós queremos indicar para vocês sobre esse tema, né? Que falam sobre racismo. E agora eu vou passar a bola para o Weber, que é ele que vai conduzir aí o top 5 para a gente. Vamos lá, Weber, o que nós temos de sugestões? Então, começando esse top 5, né? Queria trazer uma. Não é um filme, no caso, né? Seria uma minissérie, né? Acho que muita gente já assistiu, que é aquela minissérie Olhos que Condenam, né? Que ela é, para mim, acho que é aonde mostra o que é o verdadeiro racismo, o que era e o que ainda é, né? É, é uma minissérie que, se não me engano, tem 4 ou 5 episódios, né? Fora o documentário, que ainda tem. O documentário não, a entrevista, né? Com a Oprah Winfrey. E, e aí ele mostra bem a história de 5 garotos, né? Que ficou conhecido como os 5 do Central Park. Né, que eles foram acusados injustamente de estupro e tentativa de homicídio. Né? Eles eram crianças, eles só estavam no parque brincando, e todos negros. Né? E aí, e aí ele aborda toda a história do que aconteceu. É uma série um pouco mais pesada, no termo de ser um pouco, de trazer uma história mais forte, né? Ela, ela traz todos os pontos do que ocorreu desde a época que aconteceu o crime até a liberdade deles, né? Então eles passam por situações muito diferentes, né? Tem a posição da polícia que ela realmente tentou incriminar, né? As crianças, eles, fizeram interrogatório sem pai, sem mãe, só os garotos, tipo, de várias horas, sem poder ir no banheiro, sem comer, sem nada. Então, é uma minissérie que mostra como que o negro tá na sociedade, qual que é a visão do negro na sociedade, né? Infelizmente, o racismo ainda tá muito presente. É, é, as pessoas acham que o negro acho que todo negro é marginal e tudo isso, e não é bem assim, né? E essa minissérie, ela mostra bastante isso. E agora vem um filme que eu queria indicar, que é um filme também muito importante, né? Que mostra bem, que é baseado em fatos reais também, que é Luta por Justiça, né? Que é com Michael B. Jordan e com Jamie Foxx, né? Ele traz a história do Walter Macmillan, que foi acusado de um crime injustamente e foi condenado à pena de morte nos Estados Unidos. Não lembro qual a cidade que foi, mas era uma cidade que eles existe muito preconceito contra os negros. Ainda existe lá ainda. Eu só não lembro o nome da cidade.
E aí, então lá o ódio aos negros era muito grande, né? E aí existe ainda essa coisa ainda, né? Então é muito complicado, né? Ele traz a história do Walter Macmillan, né? De um negro que ele foi acusado de um crime que ele não cometeu, ele foi condenado à morte por algo que ele não cometeu. E aí tem um advogado, né? Que ele tinha acabado de se formar na universidade, né? Em direito e ele cria uma instituição, uma ONG, para poder ajudar pessoas negras que estão no corredor da morte. E aí ele vai atrás dessas pessoas, conversa tudo, vê o caso, e aí ele descobre que todas as provas do caso do Walter Macmillan são inconclusivas, né? Ou seja, forjaram tudo para que ele tivesse lá só porque o cara era negro. E no corredor da morte, lá, a maioria dos caras eram todos negros, né? Então é bem triste a gente ter que trazer isso, né? Isso não aconteceu só antes, acontece até hoje, infelizmente. Não é só aqui no Brasil, não é só em outras cidades daqui, é no mundo inteiro. Infelizmente é o que acontece, né? É muito, é muito complicado. E tem um outro filme que acho que você sabe falar muito bem dele, que é o Estrelas Além do Tempo, né? Ah, gente, Além do Tempo é um filme muito legal, não só por falar da questão do racismo com negros, né? Mas Uhum. também aborda um pouco a questão do feminismo. Por isso que eu gosto muito desse filme. É a história de três mulheres que eram inteligentíssimas, que foram chamadas para trabalhar na NASA. E ali dentro, ela já sofreu esse preconceito, né? Já tinha todos os lugares separados, porque é um filme que fala da década de 60, mais ou menos, né? Anos 50, anos Sim, 60. Então, estava naquele período de segregação racial nos Estados Unidos, em que eles tinham que usar banheiro separado, sentar no fundo do ônibus, tinha um lado da rua que só podia passar branco, outro só para negro. Então, eles estavam vivendo nessa realidade. É importante falar que é um filme que é baseado em fatos reais também. E essas mulheres, elas eram super inteligentes a ponto de serem chamadas para trabalhar na NASA, mesmo dentro desse contexto. Primeiro que mulheres já não eram bem vistas, né, trabalhando uhum. cálculos matemáticos, física, E ainda né, mais no meio de tanto homem ainda, né? praticamente só homem, né? Então, é um filme muito legal que retrata essa realidade, né? E ver o quanto elas deram a volta por cima, mesmo nesse contexto, né? Porque muitas vezes elas eram mais competentes para fazer o trabalho do que muito homem e muitos brancos ali. Então, para a gente ver que é mais uma vez retratando essa realidade em que as oportunidades elas são diferentes, né? Eu acho que essa questão do privilégio que as pessoas têm discutido muito nesses dias, né, na sociedade. Então, elas, em termos de privilégio, elas não tinham nenhum, elas estavam lá no final da fila, mas elas tiveram que correr muito atrás, estudar muito mais, trabalhar muito mais, suar muito mais, para poderem chegar no mesmo patamar que os outros que já tinham essa facilidade, né? Porque, querendo ou não, o mundo abre as portas para quem é branco e elas fazendo uma obra aí. Eu Tá, tenho aqui. Então, elas vieram de uma realidade muito diferente, né, dos outros que estavam ali, mas conseguiram se superar. Então, isso que eu acho incrível nessa história, ver o que aconteceu realmente, ver o quanto elas foram peças fundamentais ali aham, para eles conseguirem desenvolver os projetos lá na NASA que eles estavam desenvolvendo. sim. Então, não vou falar mais que já dei spoiler do filme todo, né? Mas é um filme muito legal aí para vocês assistirem. E é um filme atual também, né? Então, só trazendo outros dois filmes, né? São dois filmes voltados para ficção. Um eu quero falar primeiro e o outro é um pouco mais especial porque é uma abordagem mais política também, né? Nessa questão de racismo. Mas se trata do Django Livre, né? Acho que é um filme muito mais conhecido, que é com Jamie Foxx, né? Com atores muito conhecidos. É um ótimo filme, ele trata da época da escravidão, né? Da época dos Bang Bang ainda, né? Uhum. E um certo doutor, que ele se diz dentista, né?
ele fala, não, eu vou libertar você. Aí, tipo, ele liberta realmente um cara que é negro e esse cara começa a ajudar ele a buscar as recompensas, né? Então, tipo Uhum. assim, ele vai atrás para matar pessoas e quando as pessoas veem na época se dizia o crioulo, né? Montado em cima do cavalo, para eles era algo surreal, porque ninguém nunca tinha visto, né? Sim, sim. Então era algo muito surreal. Então é, para eles era algo muito, muito louco, assim, né? E o filme ele é engraçado porque ele tem tons de comédia, né? Ele acaba Sim. tendo os tons de comédia e os tons um pouco mais escuros. Então, ele mostra bem como que era o racismo, né? Como que era assim, né? Entre aspas, né? Porque é um filme de ficção, praticamente, não é baseado numa história. Tem o filme mais antigo também. E aí tem os pontos, né? E o outro filme que eu quero falar é o Ódio que Você Semeia, né? Que é um filme muito forte também, né? Ele não é baseado em fatos reais, tá? Ele é de ficção, mas ele mostra muito bem como que é a abordagem da polícia em cima das pessoas negras, né? Uhum. Ele conta a história de uma família que é negra, toda negra, vive num bairro negro e ele traz a expressão thug life, né? Que é aquela expressão do Tupac, né? Então, é muito difícil a gente ver o que está no filme, por mais que ele seja uma ficção, a gente vê que é algo real ainda, é o que É acontece. isso que eu ia falar. E uma das cenas que mais me chamou muita atenção nesse filme é que tem uma cena que ela é praticamente igual o caso do George Floyd, igual o que aconteceu com o George Floyd dentro do filme. É quase igual. O filme é de 2 anos atrás, né? O filme, se não me engano, acho que é de 2018. Então, é um filme muito forte, ele traz também um pouco a abordagem dos Panteras Negras, né, que foi um partido, acho que se não me engano, de extrema esquerda, né, que tem os 10 pontos dos Panteras Negras, né, que em alguns pontos eles pedem o fim da violência excessiva da polícia contra a comunidade negra e tudo mais. Então, é um tom um pouco mais pesado, junto com Olhos que Condenam, né? São Uhum. duas coisas que são bem parecidas uma com a outra, né? Então é muito difícil a gente falar e não ficar com a consciência um pouco pesada, porque são filmes, é um filme, uma minissérie um pouco mais sombrio, que traz mesmo a realidade que a gente vive e que mostra que isso acontece até hoje, não vai acontecer e não vai parar de acontecer amanhã ou depois, né? Porque existem pessoas que têm o mesmo pensamento e elas vão passar para as outras gerações, então isso vai continuar, infelizmente, né? Eu não queria, né? Eu mesmo, tipo assim, eu mesmo me vejo muito nessa questão, porque às vezes eu vou num shopping, que a gente mora aqui em São Paulo, né? Às vezes eu vou num shopping, numa cabine de imprensa, seja num JK Iguatemi, ou seja num Vila Olímpia, quando eu entro, mesmo eu estando bem vestido, algumas pessoas chegam a olhar um meio torto para mim, né? Então, é complicado, né? Eu já vi até seguranças vindo atrás de mim, me seguindo. Então, tipo, é um pouco complicado. É um pouco complicado. Mas o filme aborda mais ou menos isso também, essa pegada. Sim. É algo que está presente, né, na sociedade. Eu acho que quem tem alguma descendência afro aí, que tem os traços como eu, né, como você, a gente passa muito por isso. Sim, Para quem é realmente assim, negro, que eu falo de pele escura, é pior ainda. sim, Eu convivo muito com pessoas, eu sei a luta que essas pessoas passam diariamente. Então, por mais que o filme a gente fale, esse filme a obra é de ficção, mas a temática é muito verdadeira, né? Muito real, sim. é muito presente hoje em dia. E assim, gente, a gente quer falar mais algumas coisas sobre o tema. A gente não vai falar tudo nesse vídeo, porque senão ele vai ficar muito comprido. Mas eu vou deixar aqui nos cards e também aqui embaixo no link da descrição. Nós vamos gravar um outro vídeo falando um pouco sobre isso, tá bom?
se aprofundando mais aí nesse tema, podendo falar outras coisas que eu acho que são pertinentes. E se você quiser assistir, você pode conferir, tá bom? Weber, quer falar mais alguma coisa? Eu quero. Só aproveitando o gancho aí desse tema, essa última semana eu participei de um podcast, né? Que a gente falou também sobre essa abordagem, né? E pela primeira vez, acho que eu participei de uma coisa que toda a equipe que gravou junto com a gente era praticamente toda negra, toda a comunidade negra. Então foi bem legal, foi uma experiência muito bacana. Eu gostei. Provavelmente essa semana fica pronto, né? Assim que ficar pronto eu divulgo para todo mundo, não tem problema, né? Acho que vai estar no Spotify também. E Tá nas páginas do Trilha que Segue sim, também. sim. E eu espero que vocês tenham gostado também. Não esquece de deixar aquele like da hora, né? E é isso aí. Gente, aproveitem também, se inscrevam no canal, tá? Eu comentei aqui das redes sociais do Trilha que Segue, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, então vocês também podem conferir. Toda vez que nós postarmos vídeos novos, a gente sempre divulga lá. Por enquanto não tem um dia certo na semana, né? Para essa periodicidade dos vídeos, por enquanto. A gente não sabe quando é que a gente vai conseguir resolver isso, mas nós postamos sempre lá. Então, tudo que tem assim, de notícias que a gente quer comentar, a gente coloca lá nas redes sociais. Então, sigam a gente lá também, tá bom? E é isso, gente. Uma boa semana aí para todo mundo. Eu ia passar a bola por favor. A gente tá assim, né? E até o próximo vídeo, né? Prometo que logo eu trarei o dos games. Muito bem, estamos ansiosos. É isso, gente. Trilha que segue. Beijos.